Então você abre aí a sua Bíblia, essa manhã, 1 Coríntios, a partir do verso 18. E semana passada nós fizemos a introdução, a primeira parte dessa carta que Paulo escreve a esses irmãos ali que se reuniam na cidade de Corinto, na Grécia. É um grupo de homens e mulheres que ouviram a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, e que colocaram a sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante, é importante ressaltar que, embora os coríntios fossem pessoas, uma igreja com muitos dons espirituais, uma igreja com muitas qualidades, eles estavam passando por muitas dificuldades. E foi necessário Paulo escrever essa carta com o intuito de direcioná-los, com o intuito de apagar pequenos focos de incêndio que surgiam na igreja e direcioná-los em questões bíblicas, questões teológicas de como eles deveriam se manter, como eles deveriam caminhar ali de acordo com a palavra de Deus. E o primeiro problema que Paulo aponta na igreja de Coríntio foi dito para ele pelos membros da família de Cloé. E Paulo escreve, ele começa a carta com a seguinte expressão: olha, foi-me dito que há divisões entre vocês aqui nessa igreja. Eu estou sabendo que alguns dizem que são seguidores de Paulo, outros dizem que são seguidores de Apolo, outros dizem que são seguidores de Pedro, e isso tem dividido a igreja. E nós falamos a respeito disso, que o próprio Senhor Jesus disse, olha, a casa dividida, ela não permanece de pé. Em todo lugar que existe divisão, há aí uma grande brecha para o desmoronamento, em qualquer que seja o nível de relacionamento. Seja dentro da igreja, seja dentro de casa, seja no local de trabalho, onde quer que seja, seja entre irmãos, entre amigos. Onde há divisão, há aí uma brecha, uma oportunidade para o inimigo vir e plantar as suas sementes malignas, causando assim divisão, pensamento distorcido, levando a igreja ou o que quer que seja a um desmoronamento, porque essa é a vontade do inimigo, roubar, matar e destruir. Ao contrário da vontade do Senhor para nós, é que tenhamos vida e vida em abundância, que caminhemos em unidade. Então Paulo ele confronta esse primeiro problema dentro da igreja, o problema da divisão que havia, e ele é muito duro e incisivo, ele fala assim, pessoal, vem cá, por acaso foi eu quem morri na cruz em favor de vocês? Vem cá, por acaso vocês foram batizados no corpo de Paulo, em nome de Paulo, ou de Apolo, ou de quem quer que seja? Ele fala, não, de maneira alguma. Quem morreu na cruz por vocês foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês foram batizados no corpo de Cristo, então não há motivo para isso. Não há motivo para essa divisão, porque o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E quão importante nós entendermos isso, pessoal, porque vai acontecer, é normal, vai acontecer no convívio, seja ele nos círculos menores, familiares, ou nos círculos maiores. Vão acontecer situações onde nós seremos confrontados a tomarmos uma decisão. E a palavra de Deus já nos instrui que quem não ajunta faz o quê? Espalha. E essa não é a nossa vontade. Esse não é o propósito de Deus para as nossas vidas, espalhar e sim juntar, estarmos juntos. E aí ele luta, ele fala, ele escreve a respeito disso. E aí ele fala assim, eu não fui chamado para batizar, pelo contrário, no verso 17, eu fui chamado para proclamar o Evangelho. E aí ele diz algo mais interessante ainda, não em sabedoria de palavras, não através da eloquência, não através de todo o conhecimento que Paulo tinha, um homem muito capacitado intelectualmente. Ele diz assim, eu fui chamado para pregar o Evangelho, não por palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada.
Cristo, sabedoria e poder de Deus. E aí ele fala, né, isso é muito importante, isso chamou a minha atenção, ele foi chamado para pregar o Evangelho do jeito que o Evangelho é. O que é a essência do Evangelho, né? A essência do Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. A cruz é a essência do Evangelho e é o que Paulo toma cuidado para não esvaziar. Ele diz que ele não quer esvaziar a cruz da sua importância, de quão fundamental ela é para o cristianismo, para as nossas vidas. É interessante porque nesse primeiro século, você pensar na cruz, né, na crucificação, era a pior forma de morte possível. Né, alguém que morresse na cruz, somente criminosos terríveis eram mortos, eram crucificados. Mas Jesus se tornou pecado por nós. É interessante, hoje nós até usamos cruzes, né? Eu uso uma aqui há muitos anos já, mas eu uso assim para lembrar o sacrifício de Jesus na cruz. Mas naquela época, você carregar uma cruz, né, é a mesma coisa que alguém estivesse carregando, por exemplo, sei lá, uma miniatura de uma cadeira elétrica ou uma miniatura de uma câmera de gás, porque é uma coisa assim chocante. Como assim a cruz? Né? A cruz é a pior coisa do mundo. E Paulo diz, eu não posso esvaziar a cruz. E aí ele fala assim no verso 18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E é muito interessante isso e muito importante. A mensagem da cruz é igual à proclamação do Evangelho. O que é a mensagem da cruz? Novamente, que Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, se fez homem. Né? Jesus que nasceu conforme as Escrituras de uma virgem. 100% homem, 100% Deus. Viveu uma vida perfeita, sem pecado, foi tentado de todas as maneiras, porém nunca pecou. Foi levado à cruz, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está à destra do Pai. Esse é o Evangelho, dando assim a oportunidade para que o homem, através da fé em Jesus, através da fé na obra da cruz, seja reconciliado com Deus. E Paulo faz questão de dizer, eu não quero esvaziar essa mensagem. Eu vim para pregar esta mensagem. Não com sabedoria humana, mas do jeito que ela é. Que Deus se fez um de nós e se entregou na cruz pelos nossos pecados. E como ele diz aqui, essa mensagem soa como uma loucura para aqueles que estão perecendo. A ideia de alguém vir ao mundo, né, de alguém ainda por cima sendo um Deus, vindo ao mundo para morrer na cruz, o pior tipo de morte possível para me salvar, para aqueles que estão perecendo é uma história o quê? Maluca. Que loucura é essa história, né, para aqueles que estão perecendo. Porém, para nós que estamos sendo salvos, né, nós que, quando aceitamos Cristo, fomos perdoados dos nossos pecados, estamos nessa caminhada agora de santificação, o Senhor trabalhando nas nossas vidas, nos libertando do pecado. Para nós, quando nós ouvimos essa mensagem, é o contrário. Para nós não é loucura. Para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder maravilhoso do Senhor, o plano perfeito do Senhor. Quando eu olho para a mensagem da cruz, eu penso, que sabedoria incrível do Senhor que esmagou a cabeça da serpente na cruz, que venceu a morte de uma vez por todas na cruz do Calvário. Demonstrou seu grande amor para com a humanidade. Eu olho para a cruz, você olha para a cruz, nós que estamos sendo salvos, e nós olhamos,
é o poder de Deus. Mas aqueles que não creem, olham e veem, isso é uma loucura. Como é que pode alguém morrer no meu lugar e assim eu ser salvo? Para aqueles que estão perecendo, é dessa maneira que eles olham. Mas para os que estão sendo salvos, veem como o poder de Deus. Então, a maneira que nós olhamos para a cruz vai depender de se nós estamos perecendo ou se nós estamos sendo salvos. Qual é a nossa posição ali diante do Senhor? E olha que interessante, o verso 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então o Senhor, ele tinha um propósito, ele tinha um plano, sempre teve um plano para resgatar a humanidade. E essa maneira de nós nos reconciliarmos com Deus não seria através da sabedoria humana. O caminho para a reconciliação do homem com Deus não seria através de... O Juninho até falou isso durante o louvor. Não seria através de filosofias humanas. Conhecimento que o homem fosse adquirindo e aí cada passo que ele fosse evoluindo e um pouco mais de estudo e um pouco mais de filosofia, como se isso de certa forma fosse transformando o homem num ser superior, num ser mais elevado, num ser mais capacitado e certas coisas que ele fosse fazendo e cada vez mais se santificando até chegar à semidivindade. Não, não foi dessa forma, através de sabedoria humana, através de conhecimento humano, através de filosofias humanas. Não, pelo contrário. Uma outra coisa, a religião é sempre o quê? A religião é sempre o homem fazendo algo para o quê? Alcançar a Deus. O cristianismo é o contrário. O cristianismo é Deus descendo para alcançar o homem. Então isso parece uma loucura. Quando as pessoas olham, quando as pessoas pensam. Mas esse foi o método de Deus. O método através da fé. Por isso que ele questiona. A sabedoria humana, ela não entende. Por mais que estudem, por mais que se capacitem, por mais que busquem, não conseguem compreender a perplexidade do Senhor. Que ao mesmo tempo é tão simples que até uma criança pode encontrar o caminho para o reino dos céus. Até mesmo uma criança pode. E ao mesmo tempo tão complexo que muitos ficam cegos para o caminho da salvação, o caminho da cruz. Tem pessoa que pensa, olha, o problema da humanidade é a educação. Se nós tivéssemos educação, as pessoas fossem mais qualificadas, estudadas, seria muito melhor. Com certeza. Imagina a educação no nosso país, como é que mudaria muita coisa. Entretanto, o problema do homem não está na educação. O problema do homem está no coração. Se o coração do homem for mau, não importa a capacidade intelectual que ele tenha, porque ele vai se direcionar para o pecado. A inclinação para a carne leva à morte. E isso as pessoas ficam... Isso parece uma loucura. E Paulo está dizendo, foi essa maneira que o Senhor escolheu, através da mensagem da cruz. Aí ele fala até assim, a loucura da pregação do Evangelho. Você já viu alguém pregando o Evangelho? Às vezes você até pensa, né? Alguém, pô, isso parece um maluco ali pregando. Mas o Senhor escolheu a loucura da pregação do Evangelho. Ninguém vai se converter se alguém não falar a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Talvez alguém possa ter um sonho, mas ainda assim a pessoa precisa ouvir a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Lembra Apolo? Apolo pregava o caminho tal, que ele aprendeu de João Batista, mas foi necessário depois as pessoas, Priscila e Áquila, sentarem com ele e falarem, olha Apolo, existe um caminho mais excelente. Aí eles ensinam o caminho da cruz para Apolo. Da mensagem da cruz. Eu lembro um dia que alguém sentou comigo e falou, Alexandre, Jesus morreu na cruz pelos teus pecados.
com palavras simples. E o Espírito Santo veio, trabalhou, tocou no meu coração e eu disse, eu sou pecador, eu preciso entregar a minha vida a Cristo. E com você não foi diferente. Não importa, depois que você aceita Jesus, é até legal, quanto mais você conhece, mais você se aprofunda em Deus e mais você percebe que conhece muito pouco. Conhece muito pouco. Mas a salvação é simples, é através da fé. Até uma criança pode compreender. Verso 22. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Os judeus, eles pedem sinais miraculosos. Os gentios, os gregos, buscavam por sabedoria. E Paulo fala, porém nós não estamos preocupados nem com um nem com o outro. Nosso objetivo é pregar a Cristo e Cristo crucificado. Interessante a respeito dos judeus. Por que eles pediam um sinal? Os judeus, nessa época, eles estavam esperando o Messias. Porque as Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, profetizava a vinda do Messias. Nós vamos ler até alguns versículos aí. O primeiro vai ser Salmo 132. E eles esperavam um descendente de Davi, alguém que viesse e os liderasse numa revolta contra Roma. Alguém que viesse e liderasse o povo, porque as Escrituras diziam isso, que eles teriam um líder. Por exemplo, Salmo 132. Põe aí, Rafa, por favor. Tem aí 11, 132, 11. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos foram fiéis à minha aliança e ao testemunho que eu lhes ensino, também os filhos dele o sucederão no trono para sempre. Isaías 9, versos 6 e 7... fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, eles tinham muitos textos que faziam eles esperarem um sinal. E até o dia de hoje, há 2000 anos atrás, que é o Domingo de Ramos, hoje é o Domingo de Ramos, vocês devem ter visto aí na rua o pessoal com os seus raminhos. O que significa isso? Até esse momento, naquela época, o povo de Israel ainda estava esperando esse sinal. Quando eles viam que talvez esse homem seria esse rei que os libertaria numa revolta contra Roma. Mas estava profetizado que aquilo ia acontecer, que ele entraria montado num jumentinho, desceria pelas ruas até ali Jerusalém, até a capital, até o templo. E as pessoas começam a colocar as suas vestes no chão, pegam os seus ramos e começam a clamar, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, que significa, salve-nos agora, salve agora. Eles tinham essa expectativa. Eles esperavam sinais de que o Messias viria para salvá-los, por isso que eles clamavam. Entretanto, quando eles perceberam que a vinda de Jesus não era para se levantar contra o Império Romano, eles não entenderam que ele veio, primeiramente, para morrer na cruz pelos pecados da humanidade. Então, alguns dias depois, as mesmas pessoas que clamavam Hosana, salve-nos agora, começaram a gritar o quê? Crucifica-o, crucifica-o, porque para eles não fazia mais sentido aquele homem. A intenção, os planos que eles tinham
de sinais de alguém que iria congregar a todos e dizer, vamos agora nos levantar e tomar de volta a nossa terra, não se cumpriu. Então eles simplesmente viram as costas para Jesus e gritam, crucifica-o. Exatamente o quê? Colocando em prática o plano de Deus, que era a cruz. Não era através de sabedoria humana, nem de vontade humana, nem de interesse humano. A maneira de Deus de resgatar, de salvar a humanidade era através da cruz. É interessante que essa foi, pelo menos que a Bíblia relata, a segunda vez que Jesus chorou. Quando ele está entrando em Jerusalém, a primeira foi quando Lázaro morre, que ele vê o sofrimento e a dor pela morte, fala que Jesus chorou. E agora nesse momento também ele olha para Jerusalém e ele chora. Se tu soubesses o dia da tua visitação, se tu soubesses quem está aqui, quem é que está diante de ti. Entretanto, virão dias difíceis contra você, né? E Jerusalém seria destruída e tudo aquilo aconteceria. E Jesus chora nesse momento também. Nesse momento eles viram as costas para Jesus porque eles não têm o sinal que eles queriam, os judeus queriam. Os gregos buscavam por sabedoria, porque ouvir a mensagem da cruz para um grego era uma loucura, ou para um gentil, né? Essa mensagem é simples demais. Muito simples esse negócio de cruz. E é verdade. Não é por sabedoria humana. É uma mensagem simples que até uma criança pode receber e compreender. No conceito dos gregos, não existia esse tipo de Deus, um Deus que amasse as pessoas de tal forma que Ele próprio entregasse a própria vida por elas. Você vê a mitologia grega, os deuses gregos, eles usavam os seus superpoderes ao contrário, para levar vantagem e vencer a humanidade. Então, para eles, isso parecia uma loucura. Loucura. Vocês se lembram em Atos 17, tem aí, a gente vai ler também, Paulo, quando ele está discutindo com os filósofos em Atenas, coloca aí, Rafa, Atos 17, a partir do verso 18. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então os gregos buscavam o quê? Sabedoria, conhecimento, as últimas novidades. E quando eles escutam Paulo falando a respeito de um Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer na cruz pela humanidade, eles estão falando de coisas muito estranhas para nós. Mas é a mensagem simples do Evangelho. Através da loucura da pregação que o Senhor escolheu o quê? Resgatar a humanidade. E Paulo faz questão de dizer, eu não quero de maneira alguma esvaziar a cruz de Cristo. Porque o poder está onde? Na cruz de Cristo. Os judeus pedem um sinal, os gentios buscam sabedoria. Para os judeus é algo assim, não dá para entender. Os gregos piorou uma história dessa, mas para nós que estamos sendo salvos é o quê? É o poder de Deus. Você e eu, nós louvamos ao Senhor pela mensagem da cruz, pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Tomou o meu lugar,
Faz sentido para mim, faz sentido para você, quando você pensa na cruz. Mas para aqueles que estão perecendo é loucura. E essa foi a mensagem. Lembra quando Deus cria o homem no jardim do Éden, ele fala assim, olha, tudo é de vocês, menos do fruto dessa árvore aqui vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, certamente vocês morrerão. E o que aconteceu? O homem desobedeceu a Deus, ele comeu o fruto, através disso o pecado entrou no mundo, por causa da desobediência de um homem. Todos nós nos tornamos pecadores, todos nós nascemos no pecado, mas através da obediência de um homem, que a Bíblia chama do segundo Adão, Jesus Cristo, que há a oportunidade do perdão e da restauração para todo aquele que nele crê. É a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. E a pergunta que eu faço é: como você responde a isso? Como nós respondemos a essa mensagem? Como os judeus, que diziam assim, não, esse homem não é o nosso Messias, porque ele não nos mostrou o sinal, ou como os gregos, que diziam assim, essa mensagem é muito tola, nós precisamos de algo mais apurado, algo que a gente fique debatendo por meses e anos, e muitos livros sejam escritos, e nós não chegamos a lugar algum. Essa era a vontade dos gregos, ou como aqueles que estão sendo salvos, que ouvem essa mensagem e dizem, Senhor, muito obrigado pelo perdão dos meus pecados, muito obrigado pela transformação do meu coração, pela tua obra na minha vida. E olha que interessante, verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Isaías 55, o Senhor fala o quê? No verso 8, que os pensamentos de Deus não são o quê? Igual aos nossos, são superiores aos nossos pensamentos. Os planos de Deus são além dos nossos planos. Na cruz, Deus se colocou no seu ponto mais fraco, ele se fez homem. Entretanto, mesmo a fraqueza de Deus naquele momento, era muito mais forte do que toda a força humana. Superior, infinitamente superior a toda a sabedoria humana. E aí o verso 26 fala assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. E aí a gente olha para nós e pensa, quantos de nós, pensa lá na época que você aceitou a mensagem da cruz, quão importante você era. Eu lembro da minha história. Outro dia o pastor Den, eu estava traduzindo para o pastor Den, e ele falando da minha história, me chamou até de menino de rua. Falei, nem tanto, pastor Den, quase. Quase. Gostava da rua. Criado na rua. Minha mãe ficou doente, minha mãe não teve como cuidar dos filhos, meu pai tinha que trabalhar, então eu fazia o que eu queria. Então com 8, 9 anos eu já ia para qualquer lugar. Ia para a praia, matava aula, fazia muita coisa. Criado na rua, andando com o pessoal, gostava de andar com o pessoal da favela. Entretanto, um dia, o Senhor me achou, o Senhor me alcançou, o Senhor transformou a minha vida, mudou o meu coração,
E as pessoas que olhavam para mim diziam assim: como isso? Eu não acredito. O que aconteceu? Eu te conheço, Alexandre. Eu aceitei o Senhor mudou a minha vida. E se eu abrir a oportunidade para você falar alguma coisa, você vai dar um testemunho ainda mais incrível de como o Senhor te alcançou, que você não era nobre, você não era nada. Há algumas exceções, existem algumas pessoas sim que vêm desse ponto aqui que ele diz. Mas na grande maioria das vezes, nós somos pessoas que não têm nada a oferecer para ninguém. O Senhor, na sua maravilhosa graça, quando nós respondemos a mensagem da cruz, Ele entra no nosso coração, Ele transforma a nossa vida, Ele transforma a nossa história, Ele começa a nos abençoar, nós passamos a ser bênção na vida de outras pessoas. Tudo isso para quê? Para engrandecer o nome do Senhor. A sabedoria humana, quando olha e tenta te estudar, ninguém explica, ninguém entende. Como assim, cara? Como é que isso aconteceu? Aí você fala, é a graça de Deus, é a mensagem da cruz. É o poder sobrenatural de Deus. Para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pensa nisso. E aí hoje você é uma bênção. Mas não esvaziando a palavra bênção também. No sentido de que você é uma bênção, alguém que abençoa a vida das pessoas, alguém que está ali para fazer o bem, alguém que está ali para seguir os passos de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus andou por toda a parte fazendo o bem. E um dia Ele nos alcançou com o seu grande amor, com a mensagem da cruz, sem sabedoria humana, sem níveis para você alcançar e chegar a Deus, através do seu amor. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que esvazia-se de si mesmo e vem nos resgatar. O contrário do que nós vemos na religião, o homem tentando o quê? Chegar a Deus. Não. O Evangelho, a mensagem da cruz é Deus vindo de encontro ao homem. Ele fala, pensem em vocês. Quantos, quando vocês foram chamados? Você já deve ter pensado agora aí nesse tempo. E você vê que você é um troféu nas mãos do Senhor. Você é um troféu para Deus, para a graça de Deus, o amor de Deus. Quando você olha o quanto você foi perdoado, o quanto você foi transformado, o quanto as pessoas olhavam para você e não viam muita possibilidade. E o Senhor olha para nós e vê ali um vaso que Ele quer habitar e usar para a honra e glória dEle. Isso confunde a força do homem, a cabeça do homem. Mas esse é o poder de Deus, essa é a maneira de Deus. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é. Ele está falando para os coríntios. O pessoal que saiu da vida louca para viver para Deus. Isso se aplica a nós. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Todos nós sabemos, é a graça de Deus, é o presente não merecido de Deus. Quem sou eu para chegar diante de Deus e Deus? É um fariseu, né? Lembra da oração? O fariseu e um outro homem, e o fariseu olhava assim, Senhor, obrigado porque não sou como esse homem aí, com todos esses pecados, porque eu faço isso, isso, isso. E o outro cara, ele não conseguia nem olhar para cima, ele só batia no peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Quem recebeu a graça e o perdão de Deus? É muito fácil.
É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Jesus que se torna a sabedoria de Deus, a riqueza de Deus, para que através da cruz nós recebêssemos justiça, santidade e redenção. E a nossa glória vai ser em quem? No Senhor. No Senhor. E é tão bom poder falar, Senhor, obrigado. Porque a verdade é essa, pessoal. Nada bom habita ou habitava dentro de nós, até quando nós conhecemos a Cristo. E aí, o Senhor passa a fazer morada dentro de nós. Há algo que eu venha me gloriar? Foi algo que eu conquistei? Foi algo que eu fiz? Não! É a pura graça de Deus, o presente não merecido de Deus para nós. A mensagem da cruz. E eu oro, eu encorajo a cada um de nós, que nenhum de nós se envergonhe do Evangelho de Deus. Porque o Evangelho de Deus é onde está o poder de Deus para a salvação. A mensagem pela qual o Senhor escolheu alcançar a humanidade, resgatar a humanidade dos seus pecados é através da mensagem da cruz. Pura e simplesmente a mensagem da cruz. É essa mensagem que nós proclamamos. Proclamamos a Cristo crucificado e ressurreto, para a honra e glória do Senhor. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua obra nas nossas vidas, Senhor. Ó Pai, te agradeço, Senhor, porque eu me lembro e eu sei de onde eu fui resgatado, Senhor. Nós nos lembramos e sabemos de onde o Senhor nos tirou, como estávamos quando o Senhor nos alcançou. E o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Como nós lemos hoje, a mensagem da cruz para aqueles que estão sendo salvos é o poder sobrenatural de Deus. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Senhor, eu quero orar pelos teus filhos e as tuas filhas aqui essa manhã, ó Deus. Eu peço, ó Deus, que pelo poder do teu Espírito Santo, o Senhor venha sondar os nossos corações, Senhor. Senhor, às vezes nós damos ouvidos às mentiras do inimigo, Senhor. Às vezes nós permitimos que pensamentos negativos de divisão venham contra a nossa mente, Senhor, trabalhando de forma que não agrada a Ti, Pai. Nós oramos agora que através do escudo da fé nós possamos entregar isso aos pés da cruz, Senhor. Senhor, eu oro quanto qualquer semente de amargura e tristeza e frustração que possa haver nos nossos corações, que também, Senhor, pela fé possamos entregar aos pés da cruz, Senhor. Ajuda-nos a amar, Senhor. Ajuda-nos a ver com os teus olhos, Senhor. Ajuda-nos a perdoar, a entender que o Senhor é soberano, ó Deus, e mesmo as coisas que fazem contra as nossas vidas, o Senhor ainda está no controle de tudo, é soberano de tudo. E se o Senhor permitiu, é porque o Senhor ainda assim tem um propósito, Deus. Porque a Tua palavra nos diz que todas as coisas, boas e ruins, que vêm contra as nossas vidas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. E mesmo esse momento difícil que passamos,
que possamos confiar que o Senhor há de trazer algo bom disso. Ah, meu Deus, ministra a cura, Senhor, sobre as nossas vidas essa manhã. Aumenta a nossa fé, meu Deus. Coloca os nossos olhos em Ti, Senhor. Lança fora todo medo, ó Deus. Tu que és o amor perfeito. E como as Escrituras dizem, o amor perfeito lança fora todo medo.